Quer aprender a fazer a diagnose inicial de leitura para saber como as melhores escolas do mundo têm mais resultado? Vem comigo. Marlene mandou para a gente uma pergunta bem legal, que é sobre como se deve fazer a diagnose inicial para descobrir, né, os níveis de hipótese de escrita das crianças aí do infantil 5. Né? Muita gente usa a antiga teoria de Emília Ferreiro, né, muito difundida aqui no Brasil. Em outros países não é tão conhecida, mas aqui no Brasil e na Argentina sim. Foi uma teoria muito conhecida. E ela quer saber como fazer, porque ela tem crianças que provavelmente já vão estar lendo e outras que não estão ainda lendo. A gente já fez pesquisa, né, com mais de 10.000 escritas de crianças ao longo do tempo. Né, e a gente avaliou essas escritas, né, essas palavras escritas das crianças de várias formas, né, com as hipóteses da psicogênese da escrita, de Emília Ferreiro, avaliamos também com a teoria da Linnea Ewing e avaliamos com testes quantitativos, né, de leitura e de escrita. E qual é a nossa conclusão? Né? Se eu fosse você, eu não me preocuparia em fazer o teste das hipóteses de Emília Ferreiro, porque várias daquelas situações ali que foram descritas por Emília Ferreiro, com base em pesquisas da década de 1960, né, do século passado, né, várias daquelas situações ali, elas não parecem acontecer mais no Brasil, pelo menos, de onde a gente tem muitos dados, de muitas escritas, de muitas crianças. Então, eu vou colocar até aqui, ó, o artigo que a gente publicou sobre isso, né, com a análise dessas mais de 10.000 escritas de crianças, né? Você vai ver que tem várias situações ali da teoria de Ferreiro que hoje em dia não acontecem mais. Pode ser que acontecessem no passado, mas hoje em dia não acontecem. Então, uma forma muito mais interessante, muito mais útil e muito mais confiável da gente avaliar a leitura e a escrita da criança é utilizando um instrumento padronizado. E é assim que as melhores escolas do mundo trabalham, né? Elas usam instrumentos feitos por especialistas em construir instrumentos de avaliação para qualquer habilidade que se queira avaliar. No caso da leitura e da escrita de uma criança de 4 anos e meio, 5 anos, 6 anos, ou seja, leitura e escrita de palavras, existe um instrumento padronizado aqui no Brasil, feito por um grupo de pesquisadores na época da Universidade Mackenzie, né, a professora Seabra, a professora Natália Dias. Então, eles construíram esse instrumento lá em São Paulo. Depois, esse instrumento foi usado em larga escala por a gente aqui no Nordeste, nas nossas pesquisas. Então, já existem padronizações, né, desse instrumento com crianças de São Paulo, com crianças do Nordeste. E aí eu sugiro que você utilize, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, para um dos nossos artigos, que tem a lista de palavras, tanto para você fazer o ditado, né? Então você vai sentar com a criança, falar a palavra, pedir para a criança escrever aquela palavra, palavra a palavra, e depois também uma lista de palavras para você apresentar para a criança e pedir para a criança ler. E aí tem todo um sistema para correção desses dois instrumentos, né? São 10 palavras na lista de leitura e 10 palavras na lista de escrita. E a correção, basicamente, ela acontece de acordo com o número de letras, né, que a criança acertou ou errou. E por que isso é feito dessa forma? Porque as pesquisas do mundo inteiro na área de alfabetização nos últimos 20 anos mostraram que as crianças, né, que têm uma melhor correspondência entre letras e sons, elas aprendem a escrever e a ler mais rapidamente e com melhor qualidade. Então, se a criança consegue, né, você pede para ela escrever bola e ela escreve um O e um A, ótimo, né, ela conseguiu perceber os sons daquelas duas letras, mas ela ainda não tem o som, talvez, ela não sabe ainda qual é a letra que representa o som B, que é o som do B, que junto com O, B, com O, Bó, com A, Lá. Então ela ainda não conseguiu perceber aquelas duas ali. Então, se nesse caso você falou para ela a palavra bola e ela escreveu O-A, ela acertou 50%, ou seja, metade daquela palavra. Então é um instrumento que é corrigido palavra a palavra, e aí você gera, né, um percentual de acerto para cada palavra. Com base nas letras que a criança errou, você abate um acerto, né? Então, se foi bola e a criança escreveu cola, né? Ela errou uma letra, né? Então ela perdeu também um acerto, então ela acertou metade também em termos de letras e sons. E aí, no fim, você tem um indicador, né? Um score, como a gente chama na área de pesquisa, e esse indicador é numérico, né? E ele serve para retratar com fidelidade, né, com segurança, como estava a leitura da criança naquele primeiro momento. E depois você pode aplicar esse mesmo instrumento no final do semestre novamente. E aí você vai ver quanto estava o indicador de cada criança, ou seja, como estava a pontuação de cada criança, de 0 a 100, e como ficou depois do seu trabalho com elas. E aí você pode mostrar numericamente, né, quanto foi esse crescimento que você, através do seu trabalho e do esforço das crianças, conseguiu estimular e gerar
tanto na leitura quanto na escrita. Então, minha sugestão é use instrumentos padronizados. O teste de leitura e escrita é muito bom para a educação infantil. Vou colocar o link aqui na bio. E se você tem mais dúvidas sobre alfabetização, sobre planejamento, avaliação, envie o seu comentário aí que a gente vai responder todos os comentários, seja em resposta de texto ou num vídeo como esse aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as suas colegas professoras, coordenadoras, diretoras. Siga @méricoescribo ou @escriboplay aqui nas redes sociais. E a gente se encontra no próximo vídeo.